Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, e o programa de hoje vai falar sobre a festa da Divina Misericórdia, que é uma festa que acontece no segundo domingo da Páscoa, que é uma festa instituída por São João Paulo II, inclusive nós temos hoje de uma forma diferente. Se você olhar aqui, nós vamos ter aqui na nossa mesa a festa da Divina Misericórdia. Aqui na nossa mesinha, aqui na frente, nós temos aqui uma imagenzinha, não é mais um quadro, mas é uma imagenzinha de Jesus, da Divina Misericórdia, que vai acompanhar. Não vou segurar dessa vez, é a mesa que vai ficar aqui segurado, e nós estamos aqui com o diácono João Fialho, que é o diácono que acompanha aqui as orações, todos, é seu conhecido, é nosso conhecido, que ele já acompanha as orações aqui à tarde, faz as adorações, não é isso? Sim. Uma das adorações que ele faz aqui conosco toda a tarde. Boa noite, diácono João Fialho, seja bem-vindo ao nosso programa Janela Aberta. Boa noite, padre. É com muita alegria que chegamos até aqui para conversar sobre esse tema e esse assunto de grande importância, que aparentemente poderia ser um assunto novo, né? Mas que já é de um grande conhecimento da comunidade católica e que nós estamos vivenciando a Divina Misericórdia em todos os ambientes onde lá nós estamos. Como é belo saber que saímos no período da Quaresma, depois viemos a Páscoa, e no domingo após a Páscoa já estamos lembrando a festa da Divina Misericórdia. E que nome bonito, né? Divina Misericórdia, onde está a divindade e o olhar misericordioso para aquele que realmente busca esta divindade na sua caminhada. Agora, diácono, me diga uma coisa, qual é a importância da gente falar da misericórdia de Deus? Opa, muito bom. Quanto é bom a gente olhar para o outro e tantas vezes se colocar naquele nosso irmão que sofre, que tem uns problemas. Então, se nós estamos olhando para ele e estamos vendo que ele se faz necessário ser olhado, ser cuidado, sejamos misericordiosos. E se eu sou misericordioso com ele, eu sou capaz de interagir para estar no lugar dele. Certo. E o olhar, Deus é misericordioso, né? O que levou o São João Paulo II a pensar nessa festa da misericórdia no segundo domingo da Páscoa? Olha, que bela festa nós passamos a Páscoa. Ressurreição de Jesus. E depois veio esse momento para festejar, elevar e ainda engrandecer mais Jesus ressuscitado, e depois mostra para nós a divindade máxima, o que nós queremos, além do mais, estar à nossa frente. Por isso, quando nós estamos lembrando Divina Misericórdia, olha, a divindade, o máximo, o ápice, e que a misericórdia de cada um seja aquela que brota pelo amor, pela compreensão, pelo olhar. Certo. E me diga uma coisa, como é que começou de onde foi que começou a devoção da Divina Misericórdia? Isso. Como nós já ouvimos em algumas literaturas, lemos com certeza, que Faustina, uma polonesa, né, mística, bem religiosa, ela tinha esse contato, esse olhar, talvez essa fala, esse ouvir de Jesus, que Jesus pediu para que ela começasse com essa missão para pintar o quadro. E quando ela pinta aquele quadro já mostra a simplicidade, a obediência daquela mulher para com aquele momento que ela estava, não apenas sendo obediente no olhar, mas a obediência também no entender que ali ela estava como aquela que ia trazer a bela mensagem para o mundo. Uhum. E o que foi que Santa Faustina pensou? O que o senhor estudou sobre Santa Faustina?
Quem era essa santa? Apresente um pouco ela para nós. Tá. Uma mulher que com certeza teve uma vida entregue ao amor, entregue a Deus. E quando ela traz para todos nós todo esse conhecimento, essa dedicação, e o que ela quer para nós é de que o homem, nós humanos, sejamos aqueles que possamos estar amando mais, e o amor não deve ser aquele no eu, mas em todos nós. Então, Santa Faustina, no seu diário, nos seus escritos, ela sempre nos chama atenção para o amor, para a compreensão, para a partilha. Tudo isso está envolto na fé. E me diga uma coisa, como é que a gente pode viver a misericórdia de Deus? Isso. Em primeiro lugar, nós temos que estar em paz. Se eu vivo em paz, não apenas comigo, mas também com o próximo, e eu olho o outro como aquele que pode estar fazendo o bem, se eu olho ele com o olhar de misericórdia, eu vejo ele como aquele capaz de amar, de ser recíproco e de fazer desta bela caminhada de fé também uma maneira de ensinar. E Santa Faustina era uma santa que teve revelações. O que essas revelações privadas traziam para ela? O que o senhor conhece dessas revelações que o senhor pode nos ajudar a entender? Com certeza, se as revelações que chegaram por ela ser religiosa e mística, dentro daquele aprendizado, daquilo que chegou, trouxeram para ela muita fonte de engrandecimento e fonte de aprendizado, para que ela, através dos seus manuscritos, no seu diário, deixasse para nós grandes ensinamentos, e que esses ensinamentos nos servem para a nossa caminhada de fé, de orientação espiritual. E tantas vezes, quando nós estamos lendo Santa Faustina, nós nos deliciamos com o que ela mostra, através da simplicidade, da forma dela interagir com aquele que lê, aquele que conhece e aquele que automaticamente fala através do que ela escreveu. Quando ela recebeu, viu a imagem para ser pintada a imagem de Jesus misericordioso, essa imagem dizia o que para ela? Qual era o objetivo de pintar essa imagem? A imagem, o ponto principal seria nos portar, nos ver no próprio Jesus, o amor entre os homens, entre as pessoas. Porque se nós estamos olhando para Jesus, a divina misericórdia, nós estamos olhando para o que há de mais divino, mais expressivo ao amor. Então, Santa Faustina sempre deixou claro de que o amor para com Jesus é a plenitude, é o máximo. Então, sempre nos manuscritos dela, ela é clara quando diz que nós temos que ter confiança. Por isso, eu confio em vós. Quando ela diz que eu confio, ela está pedindo para que nós também o confiemos a nossa fé, a nossa expressão e a nossa virtude de buscar no amor de Jesus essa divina misericórdia. A confiança em Deus vem de quê? Como é que a gente pode ter confiança na misericórdia de Deus? Como é que a gente vai aprendendo a ter confiança em Deus? Quando eu confio, que eu acreditar, eu busco estar mais próximo da perfeição. Deus é perfeito e nós estamos caminhando para chegar aonde nós somos capazes. Por isso, se a misericórdia é o nosso elo de amor para com Deus, eu poderia dizer que Santa Faustina quer que nós estejamos a cada dia, a cada momento, mais próximos de Deus. Uhum. E qual é a perspectiva dessa festa da misericórdia que a gente viveu recentemente? Porque o Papa João Paulo II tinha uma ideia de que a festa da misericórdia fosse uma festa familiar.
como é que a gente pode viver essa misericórdia no seio da família? Nos proporciona a grande oportunidade de sermos mais amados, mais caridosos e interagindo cada vez mais com aqueles que estão próximos a nós. Lembramos muito agora do nosso saudoso Papa Francisco, quando ele diz que nós devemos sair para as periferias. Certo. Deveríamos ir além. Então, se as nossas famílias têm esse amor recíproco, se eu amo e sou amado, e essa corresponsabilidade chega além, nós estamos vivendo a caridade, a misericórdia, olhando para essa divindade com amor ininterrupto. Hoje as famílias vivem, muitas famílias vivem problemas de relacionamento, né? De conflitos. Então a festa da Divina Misericórdia não pode ajudar essas famílias no diálogo. Eu estou falando de separações, problemas, isso que eu estou lhe perguntando, não tem a misericórdia não pode entrar no coração dessas famílias, não pode ser uma sugestão para ajudar essas famílias a se unirem, a superar essas dificuldades? Com certeza. É nesse sentido que eu falo, não poderia ser uma sugestão? O que o senhor acha? Com certeza, porque se hoje nós estamos vivendo num contexto de algumas famílias que têm os seus problemas particulares, as suas desigualdades, quando nós estamos nos entendendo e buscando, através desse entendimento, na oração, na fé, na compreensão, no ver o outro e entender o outro, lógico, nós temos famílias que precisam ser alertadas para que eles passem a viver a fé, a viver os sacramentos, a viver tantas coisas que nós podemos chegar até eles. Então essas famílias que precisam, elas têm que ser olhadas com aquele entendimento de que ela pode ser ajudada. Muito bem, deixa eu aqui pegar, deixa eu ver se eu falei que eu não ia segurar, mas me deu vontade de mostrar aqui essa imagem aqui, olha, essa imagenzinha aqui e aqui está embaixo, Jesus, eu confio em vós, ó. O quadro, a gente está mais acostumado com o quadro, né? Sim. E aqui que você está vendo são os dois raios. Sim. Esse é o raio. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Aqui embaixo, Jesus, eu confio em vós, né? Tá vendo? Esse aqui é um quadrozinho. E essa aqui é a imagenzinha que está aqui, Jesus misericordioso. Porque ela mandou pintar, são várias imagens, tá bom? A gente vai para o nosso apoio cultural e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a festa da Divina Misericórdia, recebendo o diácono João Fialho, que é o diácono provisionado na paróquia de Fátima, não é isso? Isso. Diácono provisionado na paróquia de Fátima. E aqui nós estamos, não é hoje com quadro, viu? Hoje é com a imagenzinha, Jesus misericordioso, é a imagem que foi, a Santa Faustina Kowalska, que é a santa que você conhece, e aqui ela recebeu essa imagem, na verdade ela veio para pintar a imagem, né? E aqui, obviamente que essa aqui é uma imagem de resina, que está sendo colocada aqui também para abençoar para você. Essa imagem foi revelada em Santa Faustina em 1931 e o próprio Jesus lhe pediu que pintasse, em seguida explicou-lhe o significado que os fiéis alcançarão com ela. Ela se mostra levantando a mão direita em sinal de bênção e esquerda no peito, do qual fluem dois raios, não é isso? Isso. Um vermelho e um branco. E o branco. O raio pálido significa o quê? Isso. Por isso que a gente olha assim. Quando sai esses dois raios aí, mostra o sangue e a água. O sangue, o amor, o próprio Cristo, a fé, a expressão. E a água poderíamos dizer,
o mais brando, o povo, aquele que está à espera do ressuscitado. Por isso que quando nós olhamos, diz assim, que o pálido, o mais tranquilo, o outro, o mais forte. Então, tem dois vínculos aí, o mais forte e o mais ameno. E depois que ela pintou esse quadro, a devoção logo começou, não foi isso? Sim. Essa devoção logo começou. E hoje, como é que a gente pode viver essa devoção com esses dois quadros? Com essas imagens, na verdade? Porque, na verdade, nós temos aqui uma imagem, né? E como é que a gente pode hoje incrementar essa devoção, Diácono? Isso é uma devoção que cresce a cada dia. E a gente, embora saiba que tudo começou em 1931, e depois, em 2000, que o Papa João Paulo II institui a festa, ela já é bem explícita, bem divulgada e bem trabalhada. Aí, exemplo, nós temos o texto da Divina Misericórdia. Todas as 3 horas da tarde, aqueles que professam, que fazem texto, têm este horário para fazer o texto da Divina Misericórdia. E é muito bonito, que quantas pessoas já olham e dizem assim, o horário de 3 horas é para dedicar à Divina Misericórdia. Por isso que a gente diz assim, a imagem, o quadro, olha, é tão belo quando nós chegamos em certos locais, que ali está o quadro da Divina Misericórdia. No próximo domingo, muitas paróquias, muitas comunidades, quando fazem as suas caminhadas, as suas procissões, levam um quadro, que o quadro ali está explicitando, parece que a importância de nós estarmos olhando para a real pintura. Quer dizer, as paróquias, elas têm essa devoção. Eu percebo isso, que é engraçado, que mesmo que não seja a paróquia da Divina Misericórdia, mas eu percebo que em várias paróquias tem um altarzinho que já tem, ou, não sei, a imagem, é a primeira vez que eu vejo a imagem aqui da Fundação Nazaré, mas as paróquias têm um quadrozinho, um altarzinho com a imagem e começa a ter essa devoção. Como é que o senhor está vendo esse aumento da devoção? A que o senhor atribui isso? Realmente, a gente é comum chegarmos nas paróquias, nas comunidades e não encontrar a imagem, encontrar o quadro. O quadro que é famoso, né? O quadro é o ponto crucial, fundamental dali. E isso faz com que o texto da Divina Misericórdia veio para alavancar, levar a muitas comunidades e a muitas famílias. A gente encontra muitas casas hoje com um quadro. Então, o olhar tem nas casas quadro, também, né? Também. Porque tem alguma cerimônia de entronização desse quadro? Existe sim, isso também? Sim, Também tem? Sim. Já presenciei. O que o senhor presenciou? De alguém dizer assim, eu vou entronizar o quadro da Divina Misericórdia na minha casa. Ou seja, ela levou para a igreja no domingo, por exemplo, para benzer, e ela leva para casa. E ela põe sempre no lugar de destaque. Então isso é muito bonito, porque além da procissão, das caminhadas que terão no domingo, é comum as pessoas levarem o quadro para que sejam benzidos e que voltem para casa já com o quadro da Divina Misericórdia e onde farão um altar, um local exclusivo. Como o senhor acabou de falar também, tantas paróquias que não têm seu pároco, pode ser mariano, mas ele volta-se quando tem alguma coisa da Divina Misericórdia, ele está ali acatando, ele está ali mostrando que realmente aquele momento deve ser vivido, levado adiante. Algumas paróquias no domingo irão fazer com certeza as suas procissões, as suas caminhadas. E no entanto, lá o santo de devoção, né, o padroeiro, talvez não tivesse muita coisa a ver, mas lá tem, naquela paróquia, o quadro da Divina Misericórdia. E lá tem um dia até para as pessoas estarem fazendo o texto da Divina Misericórdia com seu horário estipulado. Então, quer dizer, essa devoção é uma devoção que também eu percebo que está crescendo em relação às crianças, né? As crianças têm crescido,
é uma devoção que está crescendo na catequese, isso que eu quero dizer, né? Sim. Eu percebo que os catequistas têm introduzido, porque isso é uma coisa que na minha época, eu não quero falar assim, que eu sou tão antigo, mas eu não via essa devoção. E hoje é uma devoção que cresceu bastante, com as crianças. Realmente, nós estamos vendo há pouco tempo, né? Há 5 anos, 2000, né? Que o Papa João Paulo II já trazia essa versão, essa beleza. Então, desse período para cá, é que nós estamos, e cresce a cada dia, como eu digo, tantas pessoas estão motivando. Eu conheço alguns grupos que têm os adultos, os adolescentes e até crianças também, já fazendo o texto da Divina Misericórdia. Isso é uma forma de que estão sendo ensinadas a amar, a levar este momento de oração para olhar para a misericórdia, coisa que nós precisamos tanto. Como o senhor perguntava há pouco, como eu posso ver a misericórdia no meu próximo, no meu irmão? É sempre olhando para ele e vendo que ele pode ser capaz também. Nós não podemos ver aquele que tem menos fé como aquele que não vai ascender. Ele vai também. Então, quando nós estamos vendo nos nossos dias tantas pessoas com o texto da misericórdia, quando crianças estão sendo ensinadas a olhar para o quadro e ver a beleza expressa naquela pintura, e que é o próprio Cristo que está ali, que ele foi pintado, porque ele pediu para que Santa Faustina o fizesse em uma pintura. Então, quando nós olhamos para a pintura, nós estamos olhando a beleza, a expressão e essa nova forma de levar a tantos e tantas o amor a Jesus. Uhum. E outra coisa também, que a misericórdia é algo que, assim, quanto mais você faz, mais você aprende, né? Sim. Assim como o pessoal fala que a violência, o ciclo da violência, quanto uma pessoa mais cada vez ela é violenta, ela se torna violenta. A mesma coisa se dá também com o amor, né? Que a misericórdia é o amor de Deus. Como é que você vai aprender a ser misericordioso? Exercendo a misericórdia. Então, acho que também estava no coração do Papa o desejo de que as pessoas praticassem misericórdia, não é isso? Sim. Bem colocado que o senhor diz, eu tenho que me amar para amar o meu próximo. Eu tenho que saber viver a misericórdia para também ver no outro aquele ponto de dizer, se eu sou misericordioso para com o outro, é porque eu entendo que ele se faz necessário, que o amor dele seja despertado, que o amor dele seja cultivado. Se eu vivo a misericórdia, eu vivo o amor de Deus. E se eu vivo o amor de Deus, eu quero que o meu irmão também usufrua dessa graça, dessa alegria, dessa dádiva de também ser a misericórdia habitando nele. Que a experiência do último domingo que nós tivemos é a experiência de Jesus que tem a misericórdia com Tomé. Ontem a gente viu isso, né? Essa experiência da comunidade. E a misericórdia também, antes de eu chamar o apoio cultural, fala dessa experiência, é uma experiência que se dá na comunidade, não é isso, Diácono? Sim. A comunidade que perdoa também e que acolhe, né? É tão bonito quando nós encontramos uma área missionária, uma comunidade que ela está sedenta, ela está querendo apoio, o olhar, o incentivo, o amor que eles e elas possam cada vez mais serem acolhidos. Aí está uma boa expressão de dizer que eu posso ser misericordioso quando eu entendo a necessidade daquele meu irmão ser mais despertado para o amor. Muito bem, eu queria mostrar novamente a imagenzinha, essa é uma imagem aqui da Fundação Nazaré, viu, gente? Eu não conhecia, estou aprendendo também uma imagem com... Não é a imagem da Santa Faustina, mas é uma imagem de resinazinha assim. Não é aquela imagem do quadro. É a imagem do quadro, mas transformada em resina. Que tem os 2 raiozinhos, Jesus segurando no coração. E a outra imagem é essa aqui, viu?
gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, falando sobre nossa devoção aqui, Divina Misericórdia. Olha, eu estou aqui apaixonado por essa imagenzinha. Você deve ter em casa o santinho, né, da Divina Misericórdia, que esse aqui é a nossa imagem, né? Vou endireitar aqui agora. Essa aqui é a imagenzinha, esses são os raios, né, sangue e água, não é isso, diácono? Sim, sangue e água. Recebendo o diácono João Fialho aqui, nosso colega aqui da TV Nazaré. Isso, que Jesus pediu que a gente tivesse misericórdia, né? Amor, paciência, a experiência da Divina Misericórdia. Agora, você falou do bloco passado do terço, né? O terço da Divina Misericórdia é um pouco diferente, né, do terço mariano, mas ele é rezado que horas? Isso. É um terço diferente, sim, né? Que, como nós sabemos, o texto da Divina Misericórdia, ele nos chama a atenção e que as pessoas rezam às 15 horas. Olha que horário. Por que 15 horas? Isso. Se portando ao horário a que Jesus morreu na cruz. A grande misericórdia, o grande momento de inspiração para aquele que se dobra os joelhos, aquele que tantas vezes se entrega naquele momento para dizer que o momento de maior misericórdia seria às 15 horas. Por isso o texto da Divina Misericórdia, quando rezado, as pessoas buscam sempre este horário. Dificilmente pode até rezar em outros horários, mas o horário exato são as 3 horas. Então, como há 3 horas em vários lugares no mundo, toda hora está se rezando o texto da misericórdia. Posso dizer com isso? certeza, pode-se dizer. É um conjunto diferente. Eu sei que no lugar da Ave Maria, a gente diz, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. É isso, para você. Isso. Reza-se o Pai Nosso, o Pai Nosso, o Credo, Pai Nosso, Ave Maria, né? aquela parte inicial, sim, né? Para você que está começando assim. Olha, a Rádio Nazaré aqui reza todas as 15 horas, né? Porque a nossa fundação é uma fundação que reza, a Rádio Nazaré, ela reza o terço, né? O terço da misericórdia. E diz, nas continhas da Ave Maria, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Então, em vez de estar rezando as Ave Marias, vai se rezar as 10 vezes, depois e assim sucessivamente. Um ponto muito bonito, e que eu já estive em alguns lugares, que a gente está em reuniões. Reunião de exemplo da Legião de Maria, ou do Apostolado da Oração. Se for às 3 horas, 3 horas para rezar o texto. Para tudo que está ali, vamos rezar agora o texto da Divina Misericórdia. E depois dar sequência àquela atividade que estava sendo feita antes. Por isso, o horário, por isso a dedicação, por isso essa entrega. Por isso que eu volto a dizer, a misericórdia está expressa onde quer que alguém esteja lá, incutido, levando a fé. Se nós estamos numa reunião e vamos parar agora para rezar o texto da misericórdia, é porque coube aquele horário que lá estamos. Muito bem. Aí depois do Pai Nosso, na hora do Pai Nosso tem Eterno Pai, nós te oferecemos corpo e sangue. A alma e divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Olha outra expressão muito bela aí, quando diz assim, eu estou rezando pelos pecados do mundo inteiro, pelos meus, pelos dos outros, por isso que a gente se porta ao horário que é o ápice, é o mais fidedigno. A gente pode dizer que foi a hora da misericórdia. A hora da misericórdia, sim, é a hora da misericórdia. Repito, em alguns locais que eu já estive, tem até em uma capela
que quando dá 3 horas, toca o sininho. E quem está lá já sabe que aquele horário é para rezar o texto da misericórdia. Para-se tudo e volta-se para aquele texto. Olha que expressão bonita, né? Texto da misericórdia e o horário às 15 horas, a misericórdia de Deus, o nosso olhar para aquele que está na cruz e para a minha, e aqui diz, né? Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Uhum. Aí, pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ah, sim. Então, sempre repetindo essa expressão, e de que toda vez que você está repetindo a expressão, você está dando uma sintonia de oração. Pela sua misericórdia, pela sua dolorosa paixão. Quer dizer, também, assim como a gente tem, claro que isso não quer dizer que você não possa rezar o texto mariano. Sim. Então, isso, e pode ser também feita uma experiência de uma reza, um texto familiar? Já? Sim, por isso que a gente diz que quantas famílias hoje, que são devotas, que têm um quadro em casa, eles fazem o texto da Divina Misericórdia, assim como faz o terço mariano. Fazem o terço mariano, mas da Divina Misericórdia já faz parte do cotidiano daquela família. Eu mesmo conheço famílias o que o senhor conhece? Conheço famílias que pai, mãe e filho, eles, no horário das 3 horas, estando em casa, eles rezam o texto da Divina Misericórdia. Embora já tenha rezado o terço mariano em outro horário, mas aquele horário é sagrado. E outra coisa também, quando estão rezando o texto da Divina Misericórdia, é um momento de entrega. Tantas vezes nós encontramos os nossos irmãos rezando o terço mariano com uma simplicidade. Mas quando ele está rezando o texto da Divina Misericórdia, naquele dito horário, ele está entregue de joelhos na frente do quadro, sempre é o quadro, e vale você ver a emoção e a entrega naquele momento. Quer dizer, aquilo que a gente falou, as famílias hoje têm já estão adquirindo novamente essa devoção ao quadro, né? Sim, mais o quadro, com certeza. Então, ajoelhados de frente ao quadro, Sim. A família que reza o quadro, né? Não é nem de frente de uma imagem, de frente do quadro, né? Porque o quadro é que nos porta a Divina Misericórdia. Que você vê que quando chega que tem um quadro, você já sabe que ali tem alguma coisa que se porta àquele horário, aquela devoção. Essa adoração que tem aqui, qual é o horário da adoração que tem aqui? A adoração aqui às 15 horas. Às 15 horas. Vocês fazem alguma reza do texto na adoração ou não? Não, eu mesmo, eu faço na terceira quinta do mês, mas eu tenho um outro texto. Não faço o texto da Divina Misericórdia. Talvez até outros colegas façam. Não, mas na adoração aqui da Fundação. Sim, aqui, pode fazer, sim, pode. Pode fazer o texto Pode. Na adoração? Pode. É uma sugestão de fazer a adoração, o porque texto. já enriquece mais ainda. Já é rica a adoração, trazendo o texto da Divina Misericórdia, faz esse elo que nos dá mais coragem de dizer, eu estou vivendo este horário por amor e entrega. Muito bem, quer dizer, na verdade, acho que o importante da fé da Divina Misericórdia é aumentar essa devoção à misericórdia, né? Quantas famílias eu acho que hoje devem aprender a viver mais a misericórdia, né, Diácono? É o que se faz necessário. Nós vivemos num mundo cheio de contradições. E é tão bom quando a gente diz assim, o texto da Divina Misericórdia já é parte do contexto de tantas paróquias, de tantas comunidades, de tantas famílias. E isso a cada dia vem aumentando mais. Prova de que as pessoas que estão fazendo o texto da Divina Misericórdia ou têm o seu quadro em casa, querem levar adiante, alargar essa divulgação, esse olhar para que este texto é tão belo e tão importante. Eu vejo que também tem um santinho, né? Tem os santinhos, assim como tem a imagem, tem um quadro, mas o quadro é o que está em evidência, que aparece mais, que está em muitos lugares. A gente chega a algumas instituições públicas que tu já encontra
Já encontra, já. Já encontra em alguns locais que tem, às vezes chego num consultório, eu cheguei e tinha lá Você já encontrou? imagem de Nossa Senhora de Nazaré, mas ali tinha um quadro da Divina Misericórdia. E normalmente o que é que acontece? Essas pessoas já viveram a experiência da misericórdia, é isso? Com certeza. Se lá eles estão com aquele quadro, é porque já ouviram todo esse amparado e já estão adotando também esta prática do terço. Quando eu digo que eu encontro, que eu já encontrei em um local lá que tem um quadrozinho e a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, é porque lá aquelas pessoas são devotas de Nossa Senhora, mas já trazem também o outro terço, que é o da Divina Misericórdia. E outra coisa, alguém pode estar perguntando em casa, mas se eu quiser rezar o terço em outro horário, posso? Pode, pode sim, sem sombra de dúvida. O horário que as pessoas que fazem, procuram primar pelo horário às 15 horas, mas você pode... Porque é a grande hora da misericórdia, a hora que Jesus morreu na cruz por todos para nos salvar, é isso? Isso. A grande prova de amor de Cristo foi essa. Às 15 horas. Mas nada impede de você rezar a qualquer hora. Assim como nós rezamos o terço mariano... Alguém pode estar trabalhando, né? Sim, alguém pode estar fazendo alguma coisa. E então, assim, é bom. Quando você está rezando o terço da Divina Misericórdia, você se encontra-se envolto aquele momento da oração. Pela sua divina misericórdia, pelo que mais aparece... Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Isso, em vez de você rezar a Ave Maria, isso. Você diz, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E o Pai nosso é eterno Pai, né? Pai, eu te ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Por isso que a gente diz assim, às 3 horas, né? O mundo inteiro viveu esse momento das 3 horas. Sim. Então o texto da Divina Misericórdia vem para nos chamar para ainda viver melhor esse momento, essas 3 horas. Muito bem, tá certo, Diácono João Fialho, lá, mande um abraço aos paroquianos lá da sua paróquia de Fátima, quero agradecer a sua participação aqui no programa Janela Aberta, desejar sucesso no seu trabalho aqui na TV Nazaré, e também lá na sua pastoral da Divina Misericórdia, tá bom? 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Muitíssimo obrigado pela oportunidade e eu, como diácono da paróquia de Fátima, convido a todos a estarem vivendo a grande festa de Nossa Senhora de Fátima, que começa no dia 1º e vai até o dia 13, mas no dia 12 todos estão convidados para a grande procissão. É verdade. Procissão das velas. Vamos participar, é uma festa muito bonita, venha viver conosco e experimentar esta grande procissão, a procissão das velas no próximo dia 12. É verdade, tem a procissão de Fátima, é verdade, tá certo, está todo mundo convidado já lá para a paróquia de Fátima festejar Nossa Senhora de Fátima, que é a mãe da Divina Misericórdia, né? Isso, mãe da Divina Misericórdia, tá bom? Te agradeço você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.